Olá pessoal, vamos lá conversar um pouquinho. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, Elo, K. Lopes, Isabela. Bom dia, Diego. Vamos lá bater um papinho. Cada um dentro ali das suas atribuições. Deve ter gente aí fazendo aeróbico, outros deitadão aí na cama, encebando, ou no sofá, ou já no escritório, no consultório, no metrô, no ônibus, no carro, cada um dentro da sua rotina diária, mas sempre dá para estarmos aqui trocando algumas informações, nem que vocês não estejam, parte de vocês me vendo, mas me ouvindo, e espero levar algumas informações interessantes para vocês. E ontem, se eu não me engano, ou anteontem, recebi uma mensagem que eu achei muito legal, né, de uma pessoa que não é profissional da área, que acompanha as lives e que está buscando a autonomia nutricional que eu tanto tenho falado aqui. Eu achei muito legal. Então hoje eu quero falar justamente um pouquinho mais sobre isso. Claro que é uma busca contínua, mas eu quero falar aqui alguns passos para vocês conseguirem. Jean-Claude, abração meu amigo, Jean-Claude de Brasília. Alguns passos para vocês terem a tão sonhada autonomia nutricional, que eu vejo isso acontecendo em todas as outras áreas do mundo, da vida, e na nutrição parece que a gente precisa carregar o nutricionista no colo a vida inteira, ou então carregar uma pastinha de alimentos a vida inteira, né, debaixo do braço, e sem isso a gente vai se tornar obeso. Lembrando que os níveis de obesidade apenas estão aumentando e em conjunto com o aumento do número de profissionais. Então alguma coisa está errada, vocês não concordam? E o errado está no método pedagógico que vem sendo aplicado pelos profissionais que criam essas barreiras na mente das pessoas com relação a nutrientes vilões, nutrientes mocinhos, e se engorda, e se emagrece, quantas calorias você come e quantas calorias você gasta. A pessoa fica olhando no reloginho quanto que ela gastou, no rótulo dos alimentos quanto que ela vai consumir, e tá todo mundo cada vez mais gordo. Tá errado, né? Tá errado, gente. Então, a minha missão, não digo aqui hoje ou amanhã ou ano que vem, acredito que é pro final, até pro final da minha carreira, os próximos anos, é justamente bater em cima da educação alimentar. Não é reeducação alimentar, porque as pessoas não foram no seu ensino básico. Então as pessoas que não tiveram uma educação, elas como que serão reeducadas? Então realmente é começar um aprendizado do zero para conseguirem essa liberdade nutricional. Como que começa essa liberdade? Começa com algo que está cada vez mais distante de todos nós, que é o autoconhecimento. Se a gente passar o nosso dia conectado na internet, especialmente com a vida dos outros, ou com obrigações do nosso dia a dia, a gente, né, todo mundo, o dia tá voando, já é Natal de novo, mas claro, a gente passa o dia todo conectado com situações que não dizem respeito à nossa vida, e quando a gente vê, passou mais um ano, mais 2 anos, mais 5 anos, e nós mesmos não conseguimos mudar nada daquilo que tínhamos projetado lá atrás. Então, esse autoconhecimento, ele deve ser praticado. E para você praticar esse autoconhecimento, você, claro, precisa estar desconectado. Não falo só de tecnologia. A famosa atenção plena que eu tanto falo, atenção plena na hora do exercício, na hora da alimentação, na hora do sono. Nesses momentos é quando você vai refletir a respeito de como que está a máquina do seu corpo, como ela está funcionando. Quem que se pergunta isso diariamente? Quem será que presta atenção na relação do que ela acabou de comer com a energia que ela vai ter na sequência, com o que ela fez de exercício ou de alimentação e a qualidade do seu sono? Então tudo isso nós deveríamos estar nos avaliando diariamente. Como que o intestino está funcionando hoje?
como que tá a consistência, formato do cocô, tá fedido, não tá, coisas que teoricamente, ai que nojo, pô, é você tá tendo nojo de você. Como que foi, acordou de manhã, ao invés de acordar brigando com o despertador de mau humor, acorda, reflita, como foi a minha noite de sono? Por que eu dormi bem? O que eu fiz para ter tido essa noite agradável? Ou o contrário, dormi mal, o que está acontecendo de errado? Como foi minha alimentação anterior? E ir realmente se autoconhecendo com relação a isso. A visão simplista de calorias e de nutrientes ignora em qual ambiente que esse alimento, essas calorias estão sendo inseridas, como está a receptividade do seu corpo para determinados alimentos. Então nós temos que não apenas entender de nutrição, mas temos que entender também de fisiologia humana, para realmente fazermos essa conexão entre o alimento e o nosso organismo. Então realmente, isso realmente que deve ser visto, que deve ser avaliado, e não apenas ser uma enciclopédia ambulante com relação a nutrientes, mas não compreender como que está o seu organismo. Vamos dar um exemplo aqui muito prático, né? Eu estou numa fase aqui que eu estou super animado com relação ao meu treinamento, né? A minha rotina, nunca paro de treinar na minha vida, faço musculação há 29 anos, comecei com 12 anos de idade e nunca parei e nunca vou parar, mas em alguns momentos realmente eu acrescento um treino a mais ao dia, faço 2 sessões de treino, busco mais foco na minha alimentação e assim estou hoje. Eu não tenho dieta calculada, é tudo por bom senso e tudo por consciência alimentar em cada refeição. Hoje pela manhã, acordei um pouquinho cansado porque ontem eu fiz um treino mais intenso, fiz 2 sessões de treino, então hoje eu preferi não fazer uma atividade aeróbica em jejum. Eu vou fazer o meu treino de musculação na hora do almoço e dependendo de como eu estiver, eu farei mais uma sessão de atividade aeróbica no final da tarde. Não tem regra, ouvindo o meu corpo. Se eu vou lá, não, é foco, é raça, é determinação. Aí como? Mantém esse ritmo de exercício muito intenso. Aí começa a fazer uma restrição calórica, a imunidade cai, começam dores articulares, você começa a ter dificuldade em manter o planejamento. Então você tem que ter essa avaliação. Poxa, acordei meio cansado, vou fazer exercício? Tá, vou fazer exercício, mas então vou aumentar um pouco a ingestão de carboidratos do café da manhã e ter essa visão, refeição a refeição. O que eu vou comer na próxima refeição? O que eu vou fazer nas próximas 3 horas, nas próximas 6 horas? E você vai tendo autonomia nutricional e não ficar seguindo uma cartilinha o tempo todo, que claro, o nutricionista elabora um planejamento alimentar, assim como eu e todos os demais, para ser um parâmetro, mas não para ser a Bíblia daquela pessoa, seguir exatamente aquilo o tempo todo, independentemente de cada situação. Então, você aprender a ouvir o seu corpo, no sentido de como que eu estou me sentindo hoje, relacionado a como foi meu dia ontem, isso vai lhe dando um alicerce para conseguir continuar isso a longo prazo. A autonomia é uma das nossos pilares da motivação. E isso realmente faz toda a diferença. Hello Scott, good morning. E pessoal, aí fica essas histórias, né? Igual já vi aqui alguns questionamentos. Jejum intermitente, daqui a pouco começa perguntando dieta cetogênica e low carb. Galera, você precisa se autoconhecer. Essa que é a questão, esse é o núcleo. E não ficar buscando estratégia nutricional que vai dar certo, tá tudo errado. A gente deveria pegar, inclusive, boa parte dos profissionais, tá dando certo dessa maneira, porque realmente, igual a Cristiane comentou, controle das emoções. Você está em uma fase de estresse mental, seja por causa de trabalho, relacionamento, problemas financeiros, como é que você vai jogar naquela mesma semana uma intensidade de treino muito grande, vai diminuir carboidrato? Você precisa ir se equilibrando semana a semana. E além de você ter essa visão, principalmente controlando como é que estão as emoções, como é que está o intestino, como é que está o seu sono, como é que está a sua disposição para o dia, disposição na academia, disposição no trabalho, cognição, memória,
essa autoavaliação, em paralelo, você precisa, ai meu Deus do céu, olha as perguntas, meu Senhor, Nossa Senhora, me ajuda. É água de coco, trabalho aeróbico em jejum? Nossa, agora é água de coco que vai impedir você de ficar trincado, ou então é o que vai te engordar. Meu Senhor, né? Vamos pensar macro, pessoal, né? Vamos pensar de uma maneira muito maior do que simplesmente a caloria do alimento, a caloria que eu gasto, né? Isso, a gente tem que deletar todas as informações e realmente, de novo, começar do zero. E, paralelo a esse autoconhecimento, é você compreender, aí sim, os alimentos, mas principalmente o alimento, e não proteína, carboidrato, lipídio. Entender de proteína, carboidrato, lipídio é moleza, qualquer jumento sabe. Qualquer jumento, se ele passar 2 horas lendo uma boa fonte de informação, ele vai entender que realmente ali é uma moleza o que é carboidrato, o que é proteína, o que é lipídio. Agora, alimento, nutricionista tem dificuldade hoje de falar sobre alimento, porque ele estuda tanto proteína, carboidrato e lipídio que ele já não mais enxerga o alimento, contém propostas nutricionais. Ah, então no seu almoço é 200 gramas de proteína e 200 gramas de carboidrato. Que merda é essa? 200 gramas de proteína, 200 gramas de carboidrato, né? Claro, quem vai entender carboidrato. Então, é uma visão totalmente empírica, totalmente sem qualquer tipo de lógica e que as pessoas, profissionais, utilizam isso na sua prática clínica, né? Para ver como é que o nível tá complicado. Ontem eu estava em um coquetel de lançamento do Arnold Classic, né, que começa hoje, inclusive, o Arnold Conference, na verdade, com pré-congresso, eu palestro no domingo, e uma professora, né, uma profissional que eu admiro muito, é de uma geração anterior à minha, então realmente uma das referências que eu tive desde a graduação, ela me falou algo que eu infelizmente concordo. Ela disse: Rodolfo, eu morro de medo de um dia eu precisar contar com o auxílio profissional de alguém que está se formando agora. Olha isso, olha o nível que nós chegamos, porque o nível educacional atual está baixo. Pensar ali em algo muito mais avançado, que seria pela lógica, mas não, a gente tem que ensinar o aluno a escrever, né? Chega lá falando nós vai, nós fica, nós fumo, né? E, pô, como é que vai realmente ter um bom senso de conectar um artigo científico com a prática clínica, que isso é extremamente complexo. Por mais que você tenha um artigo mostrando 95% de tendências para você... Não, existe pergunta péssima, né? Essa é a verdade, não é pergunta ruim, é pergunta péssima. Você ter tendências... até esqueci o que eu estava falando. Bom, pessoal, vamos voltar a falar aqui da autonomia, tá? Então começa a falar de educação e o problema, o nível que nós estamos vivendo hoje, meu Deus do céu, daí eu desanimo aqui de vez, né? Mas vamos lá, vamos animar. Vamos pensar nessa busca, portanto, na autonomia, que é o que o profissional deve estar ensinando para o seu paciente. Quando alguém busca um professor de natação, ele pretende ter autonomia para quando estiver viajando num hotel maravilhoso, ter uma piscina, ele ir lá e nadar super bem, sem o professor do lado. Agora, a pessoa se consulta com o nutricionista, está lá num resort maravilhoso e manda o WhatsApp. Nutricionista, eu tomo gin ou tomo cerveja? Quantas calorias tem a ostra que tem aqui no hotel? Porque no meu plano alimentar tem frango, mas pode ser peixe? Isso não é autonomia, isso é uma escravidão que muitos profissionais acabam impondo para seus pacientes. Impondo no sentido até, seja na parte de medicamentos, né? Aí entra a questão médica também nessa área, onde pessoas saudáveis têm usado mais medicamento do que alguém com patologias graves e fica refém da receita que tem que ser atualizada no consultório, sendo que boa parte das vezes ela nem precisa daquela receita. E a parte nutricional também acaba sendo da mesma forma. Então, olha só, pessoal, vamos lá então aproveitar o dia de hoje para falar um pouquinho de carboidrato, né? Algo teoricamente simples, mas as pessoas não entendem o que realmente seria interessante quanto a que é esse nutriente. Entender dia a dia como que você está em cada dia com relação às suas emoções, energia, etc. E por que não também com relação à sua estética. Isso a gente observa muito no fisiculturismo, que é um esporte realmente maravilhoso quando nós falamos aqui
de foco, de dedicação, de evolução, claro, quando estamos falando de atletas sérios. É um esporte maravilhoso, onde numa véspera de uma competição, o atleta se autoavalia diariamente. E eu convido todo nutricionista que gosta de esporte a em algum momento trabalhar com fisiculturismo, porque numa reta final, o atleta acorda pela manhã, ele mesmo muitas vezes se autoavalia, ou claro, com o auxílio de uma equipe, um coach, um treinador, nutricionistas, e pela autoavaliação ele estará sabendo se ele vai comer um pouco mais de carboidrato ou um pouco menos, se ele faz mais aeróbico, se não faz, de acordo com a apresentação do seu físico. Não apenas com peso na balança ou com percentual de gordura, e sim devido à densidade muscular, em linguajar de academia, né, de marombeiro, né, e eu sou um marombeiro nato, né, estou mais denso, não estou mais flat, como é que eu estou? E a partir dali vai ajustar as refeições do dia. Olha que incrível, isso é autonomia, né? A autonomia daquela pessoa que muitas vezes se prepara sozinho e se olha, opa, eu acordei murcho, vou comer um pouco mais de carboidrato. Não, hoje eu acordei com mais retenção, eu vou aumentar o aeróbico, eu vou ajustar a água, ou vou tirar um pouco de carboidrato. Isso é incrível, olha o Vinícius aqui falando, ele já competiu no fisiculturismo e as mudanças são incríveis. Dia a dia, numa reta final, você consegue observar. E esse autoconhecimento todos nós poderíamos ter. Mesmo uma pessoa que está lá com sobrepeso, ela acordou, distensão abdominal. O que eu fiz ontem que causou isso? Distúrbios gástricos, né? Realmente a pessoa está com refluxo. Da onde isso é um sintoma? Da onde vem a causa? O que está acontecendo aqui para eu ter esse refluxo? O que eu posso fazer para estar melhorando? Isso que realmente falta. E não ter um conhecimento grande apenas do nutriente e não enxergar aqui como está o ambiente pelo qual esse nutriente está sendo recebido. Uma forma muito bem simplória de dizer agora o que eu vou falar. Nós vamos imaginar que um alimento tem 100 calorias. Essa pessoa está ingerindo aquele alimento com atenção plena, em ótimo estado emocional, já vem de semanas anteriores com tudo bem ajustado. Essas 100 calorias talvez reflita-se como 90 para o seu organismo, enquanto a outra que está naquela vida louca, tal, comendo em pé e sem atenção, nada, aquelas 100 calorias podem se tornar 110 para o seu organismo, para estar dizendo que o ambiente pelo qual esse alimento está sendo inserido é tão importante quanto o próprio alimento. E o coitado do carboidrato, aí eu volto naquele assunto, né? Estuda-se muito mais carboidrato do que arroz, batata, pão, frutas, ou seja, macarrão, os seus alimentos fonte. É muito fácil, é muito genérico, carboidrato. Tá, mas de onde vem esse carboidrato? Quais são esses alimentos fonte? O próprio açúcar? Aí a gente vê nas redes sociais, açúcar é veneno, nossa, eu cortei o açúcar e estou super feliz, e estou super bem. E muitas vezes o relato é de alguém que está com ótimas intenções. É alguém que cortou ali aquele monte de pudim, chocolate, etc. que ele consumia e com isso acabou tendo uma melhor qualidade de vida, emagreceu, se sente com mais energia, inclusive, porque não tem mais picos glicêmicos ao longo do dia. Mas, e alguém que pedala 2 horas, alguém que treina muito forte, o carboidrato no caso da forma de açúcar, se torna necessário para essa pessoa. Então dizer que o açúcar é vilão também é um erro absurdo. O açúcar pode ser a salvação da pátria de um atleta, que um jogador de futebol que no meio do jogo está lá usando a sua bebida hidroeletrolítica, repleta ali de carboidratos de rápida absorção. Agora, se alguém não está em um ambiente que gere essa necessidade, claro que não vai ser adequado aquele alimento fonte de açúcar. É ruim? Depende do contexto. Vai ser ruim para o sedentário que chega em casa à noite, passou o dia todo sem comer, chega à noite, antes de dormir, está lá comendo um pudim de doce de leite, né? Então aí sim o açúcar é ruim. Agora, o mesmo pudim de doce de leite, logo após o treino de alguém que pedalou durante 2 horas de maneira muito forte, pode ser uma estratégia para atingir a nossa ingestão de carboidrato adequada para a síntese de glicogênio daquele indivíduo. Então, dizer que o açúcar é bom ou que é ruim é relativo. É que a maioria das pessoas, elas não são atletas, elas estão sedentárias. E muitos que acham que são esportistas continuam sendo sedentários porque vão na academia só para passear. Não se desafiam, realmente não têm um gasto de energia
compatível com o exercício físico. Então, para essas pessoas também, claro que o açúcar vai ser vilão, mas o vilão é ela mesmo de não gerar um ambiente. Alguns conceitos sobre alimentos fontes de carboidrato, que é a nossa principal fonte energética, mas em um ambiente obesogênico, onde passamos o dia sentados, deitados, dormindo, fazendo pouco energia, claro que eles vão sendo menos necessários do que em um ambiente esportivo. Você não precisa abastecer o seu carro todo dia se você só usa ele para andar 500 metros para ir para o trabalho, né? Então é a mesma coisa com relação ao nosso corpo. E o carboidrato, ele é um alimento que ele deve oscilar a sua ingestão de acordo com o gasto energético do dia, diferente dos alimentos fontes de proteína. Porque os alimentos fontes de proteína, eles devem estar, devido à sua função construtora, presentes na nossa alimentação de maneira muito estável, todos os dias e em pelo menos 4 refeições do seu dia. Eu, particularmente, gosto de fazer 4 refeições no meu dia, mas você pode fazer 5 ou pode fazer 6, dependendo da sua preferência. Eu espaço 4 horas entre cada refeição, mas isso não é regra, isso aqui eu sinto confortável. Aí é o autoconhecimento, é o jeito que eu gosto para mim, mas pode ser que eu prescreva 5 ou 6 ou 7 para o meu paciente, não tem nada a ver a minha vida com a vida do meu paciente. Um grande erro, até já postei isso esses dias, quando a gente vê alguém com um físico incrível, vamos imaginar, alguém que principalmente que tenha um físico no qual nós desejamos ter um dia, aquela curiosidade, o que essa pessoa come, o que ela faz, o que ela toma, como é que é o estilo de vida dela, é ela, não importa o que ela faz, a não ser que seja de curiosidade, admiração. O que vai fazer realmente diferença é você olhar para dentro de si mesmo e ver aonde você está errando. E não ficar lá olhando, bajulando a pessoa que conquistou aquilo e tentar copiar o que ela faz. Cada um tem as suas dificuldades, realidades, etc. Então, a proteína deve estar distribuída ao longo do seu dia, ao longo da semana, de uma maneira muito parecida. Então, no meu caso aqui, em 4 refeições, eu coloco nas 4 refeições do meu dia alimentos fontes de proteína. Agora, o carboidrato vai variar de acordo com o que eu tenho para fazer hoje. Hoje, um exemplo, olha só, hoje é quinta-feira. Hoje eu vou fazer 2 sessões de treino provavelmente. Acredito que à tarde eu estarei disposto para fazer. E também tem questão temporal também. Amanhã provavelmente também terei 2 sessões de treino. Agora, olha o inverso. Sábado e domingo eu estarei no Arnold. Sexta também vou, mas um período menor. Agora, sábado e domingo eu estarei no Arnold. Então, não vai dar talvez nem para treinar uma vez ao dia. Se der, é um treininho curtinho. Ou seja, o meu gasto de energia ele será bem menor no sábado e no domingo do que na quinta e na sexta. Porém, é um desgaste emocional muito grande uma feira como essa. Demanda muita energia no sentido cognitivo, no sentido de energia mesmo, né? Nós sabemos que isso pesa tanto quanto uma energia de gasto energético no sentido de treinamento, né? Aquele desgaste mental, né? Uma quebra ali de uma glicogenólise, né? Muito grande também devido ao estresse mental. E eu não posso ficar fazendo restriçãozinha calórica num momento de uma feira como essa, onde eu vou palestrar, onde eu vou estar conversando com muitas pessoas. Eu preciso estar com a minha energia alta até para transmitir isso para as demais pessoas. Então, eu preciso também considerar o lado emocional, mesmo que eu não vá ter um gasto de energia alto naqueles dias. E é assim com vocês. Ou alguém que é um empresário, vai ter uma reunião importante amanhã, você não vai ficar restringindo calorias exatamente para aquele momento. Você tem que encarar aquilo como um momento de alta performance cognitiva. Não vai ficar comendo 1 quilo de doce de leite antes da reunião, mas você não vai entrar nessa reunião com uma restrição de carboidrato que vai interferir na sua cognição. Então, não é só exercício, é também com relação às nossas atividades profissionais, educacionais, acadêmicas. Alguém que vai ter uma prova no sábado, você não vai fazer uma restrição calórica absurda nessa prova no sábado, você precisa ter disposição para fazer muito bem essa prova. Então, de novo, é o autoconhecimento. Nos cálculos matemáticos de consultório, consideram-se basicamente gasto de energia de exercício e ignoram essa parte também de energia mental, de trabalho, né? Não apenas ali de exercício físico na academia. Aqui a perguntinha: se eu faço musculação 2 vezes por dia? Não, um treino de musculação e outro uma atividade aeróbica, tá? Mas isso não são 7 dias por semana, não. Eu vou ouvindo o meu corpo como que ele está
está reagindo. E até ontem também até no coquetel foi bem interessante, um colega também, nós estávamos entre profissionais ontem, e aí esse colega, né, Rodolfo, né, o que eu acho legal é que você consegue ter um físico legal bebendo, né, que deve ter visto algum post eu bebendo. Daí eu comentei, tá, mas eu não vou ficar sem beber algumas semanas porque hoje eu quero dar um passo adiante. Eu bebo quando eu quero, eu estou mantendo aquilo que eu conquistei. Então, isso também é muito relativo, né? O pessoal quer uma resposta exata, né? Não tem resposta exata, né? Se você quer dar um passo adiante de uma maneira realmente 100% ali focada, né? Em alguns momentos do ano, acho legal a gente fazer isso. Não dá para ficar bebendo cerveja. Eu acho importantíssimo esse autoconhecimento com relação aos intervalos das refeições. Seja se você espaça suas refeições com 2, 3 ou 4 horas entre elas, não belisque, é o horário da água. Pode usar um momento de hidratação. É o momento onde, entre uma refeição e outra, eu aconselho até a evitar qualquer tipo ali, até mesmo, eu particularmente, né, evitar qualquer tipo de adoçante, nada que possa interferir esse período, para você reservar para aqueles momentos específicos a metabolização dos nutrientes. Eu sempre falo isso também, respeitando a cronobiologia, você está muito mais facilitando muito mais a vida do seu organismo. Pessoas que trabalham por turnos, ontem mesmo estava conversando com um grande amigo que é um comandante, né, piloto, e a rotina dele, tem dia que ele acorda 3 da manhã, tem dia que ele acorda 10 horas da manhã, devido às escalas de voos. Então, é algo que impossibilita esse respeito à cronobiologia, mas quando possível, você respeitando o horário de treino, o horário das alimentações, o horário de sono, você vai ter uma resposta muito mais rápida, porque o seu corpo já está apto para aquilo. Você não está indo contra as flutuações hormonais naturais aqui do seu organismo. Voltando aqui para o assunto de carboidrato, mas lembrando, pense sempre no alimento fonte de carboidrato e não apenas aqui no carboidrato em si, né, como um nutriente, algo técnico. Muito se fala sobre índice glicêmico e é um grande exemplo, aqui nos dias sem treino, é necessário diminuir a ingestão de carboidrato? Necessário dentro dessas relações também com o seu estado emocional, com as atividades que você vai ter naquele dia. Às vezes você não vai na academia, mas você vai ter uma atividade que vai gastar, vai demandar mais energia. Então é importante você ter essa relação. E algo que deixa claro essa questão do ambiente com que o alimento está sendo recebido e suas correlações é o índice glicêmico. No passado, né, era muito comum pegarmos tabelas de índice glicêmico e esse índice glicêmico era visto como uma verdade absoluta. Longe do treino, do exercício, a gente consome alimentos de baixo índice glicêmico. Um dos motivos da batata doce ter ficado tão popular. E a batata doce é um excelente alimento, pessoal, não só por essa característica, mas é um alimento que realmente, quem gosta, vale a pena estar introduzindo na sua rotina alimentar. Eu não sou muito fã porque durante alguns anos da minha vida eu comia muita batata doce, então hoje eu prefiro outras fontes de carboidrato. Mas longe do treino, carboidrato de baixo índice glicêmico. E pré e pós-treino, carboidrato de alto índice glicêmico. E realmente isso tem muito fundamento quando nós estamos falando aqui de um esporte, realmente, um jogador de futebol, um jogador de vôlei, um triatleta, onde precisa, logo após o treino, ter um estímulo grande para a sua síntese de glicogênio e estar recuperado muitas vezes até para um segundo treino de alta performance no dia, um atleta profissional. Agora, nós não podemos enxergar aqui o índice glicêmico como uma verdade absoluta. Aqui é um exemplo bem clássico que hoje as pessoas já estão bem com grande sabedoria sobre isso. Vamos imaginar a melancia. A melancia tem um alto índice glicêmico, mas temos pouca quantidade de carboidrato por 100 gramas, ou seja, uma baixa densidade de carboidrato. A sua carga glicêmica acaba sendo baixa. Então ela tem um índice glicêmico alto, mas uma carga glicêmica baixa, né? Só para citar aqui um exemplo onde já não é tão verdade absoluta assim apenas o índice glicêmico, mas eu destaco também algumas questões. Se a refeição contiver proteínas, esse índice glicêmico já é amenizado. A velocidade com que esse carboidrato vai ser convertido em glicose será mais lenta. Se tiver fibras, esse índice glicêmico também será amenizado. Grau de maturação das frutas, uma banana madura, uma banana verde tem índice glicêmico menor. Temperatura do alimento, né? Uma batata gelada, um arroz gelado vai ter um índice glicêmico um pouco menor, só para citar algumas situações, mas algo aí que eu queria chegar,
A microbiota intestinal tem papel fundamental nisso. Né? Como que está a microbiota intestinal daquele indivíduo? Ele está com uma saúde intestinal adequada, então ele vai ter uma melhor receptividade com relação a essa metabolização do alimento fonte de carboidrato. E aí também entra um outro ponto-chave que é muito mal compreendido nas redes sociais, que é o hormônio chamado insulina. Insulina não tem nada de ruim, é um hormônio fundamental para a nossa saúde, assim como cortisol, testosterona, hormônios tireoidianos e tantos outros. O problema é quando se tem resistência à ação da insulina, gerado por esse ambiente obesogênico, onde uma pessoa sedentária tem uma má alimentação, fica lá chupando balinho, comendo doce de uma maneira desnecessária ao longo do dia, onde isso fica ali estimulando o seu pâncreas a produzir insulina o tempo todo de maneira desnecessária e chega um momento, esse pâncreas cansa e vai gerando ali uma resistência insulínica e um pré-diabetes e na sequência o desenvolvimento de um diabetes tipo 2. Então, o problema não é a insulina é um hormônio lipogênico, sim, mas isso é fundamental também para toda aqui o nosso metabolismo hormonal. O problema é uma resistência à insulina, você ficar estimulando a insulina em momentos que não deveria, que é o que a massa da população acaba fazendo. A resistência à insulina pode gerar um aumento também de ácido úrico, pode gerar até mesmo doenças neurodegenerativas, processos inflamatórios, então uma cascata realmente de problemas relacionados à saúde gerados por esse maltratamento do seu corpo com alimentos que o problema é que não seria o alimento em si, mas o alimento errado na hora errada. Então, mais uma vez, insulina não é problema, ela é um hormônio fantástico, perfeitinho, o problema está na maneira como nós a tratamos. 10 horas da noite, níveis de insulina já deveriam estar mais baixos, porque é o horário de você ir dormir, e você está lá comendo um pratão de macarrão com pudim de leite condensado de sobremesa. Lógico, fazendo isso de maneira crônica, você vai gerar ali uma resistência insulínica diferente de quem come um pratão de macarrão e o pudim de doce de leite depois de ter pedalado durante 3 horas. Então é simples, de novo, autoconhecimento, você estar observando o seu dia a dia de exercício e emoções e conhecimento sobre esses alimentos. Até no caso, às vezes a pessoa tem uma rotina de exercício físico de 30, 40 minutos durante a semana, mas aí no sabadão tem mais tempo e pedala 3 horas. Aí nessas 3 horas ele deve ter uma estratégia nutricional de carboidratos totalmente diferente daquela que ele utiliza durante a semana e muitas vezes até logo depois do treinamento, no caso no sábado, ele pode estar até utilizando alimentos que ele gosta tanto, mas que durante a semana ele não tem ali uma demanda tão grande para estar consumindo. Então, olha só que interessante, que fantástico que é a nutrição quando você se autoconhece, né? Você pode estar escolhendo aqueles alimentos que você mais gosta e são mais calóricos para uma situação que você gerou uma janela de oportunidades para estar ingerindo. O que acontece normalmente com a maioria das pessoas? Sábado e domingo não gasta energia com exercício é quando acaba comendo a mais, né? Então, com isso, nós temos uma descompensação absurda no final de semana, onde essa pessoa gasta às vezes 1.000 calorias a menos, jogar bem alto, e ingere 2.000 calorias a mais. Então não adianta nada de segunda a quinta tá lá fazendo jejum, fazendo zero carbo, fazendo dieta cetogênica, se no final de semana tá comendo até o pé da mesa e não tá fazendo exercício. Então usar esses conhecimentos para a sua rotina é o que nos traz autonomia, né? De novo, né? Sempre me comentam aqui sobre jejum. Você no domingo, vamos imaginar quem é católico, você fazer um jejum até para comungar na missa das 11 horas e daí fazer o almoço depois da missa, eu acho fantástico se o objetivo ali é religioso e você está respeitando ali a sua crença. Agora, fazer um jejum matutino pensando em emagrecimento, está errado, né? Cronobiologia mostra que isso está errado. Se for fazer um jejum, esse jejum deve ser poder também fazer isso. Então, está muito maltratada a visão de cronobiologia, de nutrição, de respeito ao nosso próprio corpo, como se realmente isso auxilia no acúmulo de gorduras também. Depende, e se você não tiver em superávit energético? Ela vai auxiliar no acúmulo de gordura
se você estiver comendo mais do que você gosta, você gasta. Simples assim. Se você estiver ingerindo a quantidade de alimento, vamos falar alimento, parar de falar caloria, proteína, carboidrato apenas, vamos falar alimento. Se você está ingerindo uma quantidade de alimento de acordo com o seu gasto energético, de acordo com as suas emoções, de acordo com a sua saúde intestinal, de acordo com a sua rotina de exercício, a insulina não vai armazenar nada. Ela vai simplesmente ter as suas funções que deveriam ser sempre as adequadas, e não vai ali manter um ambiente de lipogênese, tá? Então são erros assim clássicos de conceitos simplistas que mais confundem do que ajudam. Conceitos simplistas de sistema hormonal, como se, por exemplo, testosterona fosse o único responsável para ganho de massa muscular, libido, performance. Nós sabemos também que são todos contextos multifatoriais, onde a testosterona é apenas um dos pilarezinhos, e isso vale para a insulina no emagrecimento, isso vale para todas Então, mas não vai, como é que você vai estimular a insulina em excesso com uma alimentação adequada, Nick? Aí que está o erro, né? Se você tem uma alimentação adequada, você não estimula nada em excesso. Todo o nosso organismo ele precisa estar em equilíbrio. Testosterona em excesso é péssimo. Insulina em excesso é péssimo. Da mesma maneira que a ausência de insulina, você vai gerar um quadro de diabetes, né? Então não existe cortisol, né? Um hormônio imunomodulador, nós precisamos de cortisol, né? Então, tudo isso deve ser visto de uma maneira de equilíbrio, né? É uma cascata hormonal, melatonina, cortisol, né? Testosterona, estradiol, tudo tem que estar realmente organizado, e não essa visão simplista, perguntas-resposta, pergunta-resposta, e o macro acaba se não enxergando. E realmente, né, aí tem mais ou menos isso, né? Comer certo hoje, né, Bruno, significa fazer dieta, né? Nossa, aquela pessoa está fazendo dieta. Essa palavra fazer dieta é muito perigosa. Quando alguém ouve fazer dieta, fazer restrição, emagrecimento, ninguém pensa, tem uma rotina alimentar adequada. Isso que é o importante, é ter uma rotina alimentar adequada. Dentro de uma rotina alimentar adequada, você pode ter um espaço para a sua cerveja, para a sua pizza, para o seu pudim de doce de leite, mas desde que você tenha bons conhecimentos para introduzi-los de uma maneira menos agressiva. Se você gosta de um doce, você vai buscar consumi-lo próximo de um horário que você gastou energia, no horário de exercício, ou pelo menos com uma sobremesa do horário do almoço, em uma refeição que tenha proteínas, que tenha fibras, para diminuir o impacto na sua glicemia. Então, tendo esses conhecimentos, você já vai saber que antes de dormir, comer o pudim de leite condensado não é o melhor dos horários, né? O que parece ser óbvio, mas as pessoas não param para pensar, não tem consciência alimentar. Tá, vou comer isso agora, o que isso vai me trazer de bom, o que isso vai me trazer de ruim? É fome mesmo ou é gordice eu comer isso daqui esse horário? Autocontrole, pessoal. Do mesmo jeito que o pessoal quer andar com o nutricionista de pendurado do lado esquerdo do corpo, é o terapeuta no sentido de realmente buscar auxílio para aprendizado e não para muleta, né? Eu vou lá no Rodolfo porque ele é minha última esperança para eu emagrecer. Quantas centenas de vezes eu ouvi isso, mas a última prioridade, claro, é cuidar da minha vida, né? Você tem que cuidar da sua. O que eu posso é te ajudar com os conceitos e informações que, devido à minha profissão, eu acabo estudando e tenho condições de estar lhe ajudando a trilhar o caminho, mas não vem me jogar esse rojão não, que a sua felicidade, a sua saúde agora é responsabilidade minha. Se vira, meu filho, né? Eu me viro do meu lado, você se vira do seu, que a gente pode fazer uma troca de informações, né? E isso vale para tudo na vida, né? Só que agora tem essa mania, que sem terapeuta a pessoa não vive, sem nutricionista a pessoa não vive. São para situações agudas da vida, onde a gente vai lá para aprender e tirar lições, e não para ficar carregando essa muleta o resto da vida, né? Isso não gera autonomia, por isso que a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais doente e cada vez mais dependente de medicamentos, né? Isso é o ponto, a causa dos problemas em si, seja um problema pessoal, seja um emagrecimento, seja uma busca por um atleta que está buscando a sua competição. Ele não vai colocar a responsabilidade no seu treinador. Inclusive, duas atitudes, falando de atleta, que eu sempre observei ao longo da minha carreira. Muitas vezes o atleta campeão,
ele tem aquele mesmo treinador a vida toda, né? Alguns exemplos que me vem em mente, Michael Phelps, né? Mesmo treinador desde o início. E sabe um dos motivos? Não é que é o melhor treinador do mundo apenas, né? Mas, pode até ser, mas, paralelo a isso, o atleta puxa para ele também a responsabilidade. Agora, aquele atleta fracassado, ele troca de treinador todo ano. Eu não fui campeão, então vou trocar de treinador, né? Fica terceirizando a culpa pelo seu fracasso, sendo que boa parte das vezes o fracasso, a culpa está com ele, desfavorável para o esporte que ele escolheu, ou então, geralmente, aquela culpa o fracasso está naquela falta de foco, de falta de dedicação, falta de acreditar em si mesmo e ter que ficar terceirizando as suas responsabilidades. E isso é muito comum no processo de emagrecimento, né? Quando a pessoa assume a direção da sua própria vida, e claro, tem os auxílios profissionais, mas como auxílios e não como uma muleta agarrado, abraçado, né? Essa pessoa vai conseguir com certeza muito mais sucesso. Bom, pessoal, né? A minha ideia aqui com vocês é sempre estar levando informações e vamos pensar sempre mais, que eu poderia dizer, pensar fora da caixinha, mas não, a gente já está pensando fora da caixinha há muito tempo. Tem que voltar um pouco para dentro da caixa e resgatar alguns conceitos que foram esquecidos, conceitos a respeito de alimentos. E pensa no alimento e o que aquele alimento tem. Pega lá a aveia, né? Daqui a pouquinho eu vou comer aveia. Você olha a aveia, você vê que aquilo tem beta-glucana, que é bom para a sua imunidade, é uma ótima fonte de fibra, gorduras boas. Comece a enxergar o alimento com tudo que ele pode lhe oferecer. Essa carne, ela tem proteína, é uma fonte de ferro, é uma fonte de vitamina B12. Mas esse corte está mais bom na sua ingestão. É ter essa visão macro e não apenas, vou comer 100 gramas de proteína para 50 gramas de carboidrato. Não, você come muito mais do que isso. Você come macro e micronutrientes e fitoquímicos. As vitaminas e minerais foram isolados há não muito tempo. Se eu não me engano, lá pela década de 50, de 1950, que finalizaram o conhecimento sobre vitaminas e sais minerais. Agora eu pergunto para vocês, e o que o alimento tem que a gente ainda nem sabe, que ainda nem foi descoberto? As inúmeras possibilidades de fitoquímicos, né, de substâncias que têm propriedades fantásticas e nem foram descobertas ainda, que ainda não foram, como elas não foram descobertas, como que elas serão encapsuladas na forma de suplemento ainda? Então, a energia dos alimentos, tudo isso nós precisamos compreender e não apenas ver um rótulo nutricional e acreditar que o alimento é só aquilo que está ali no rótulo. Ainda se falando de alimento industrializado, a chance daquele rótulo não estar adequado ainda é gigantesca, né? Quem é nutricionista que sabe disso, muitas vezes a gente pega um rótulo nutricional, olha, cara, isso aqui está errado, não tem lógica, né? Não bate aqui a lista de ingredientes com o que esse alimento tem de informações. Então, claro, não estou dizendo que não é importante ver rótulo, claro que é, mas ter uma visão além do rótulo, além de calorias, além de nutrientes e associar aquele alimento com o ambiente com o qual ele estará sendo inserido. Aí sim você vai conseguir aos pouquinhos gerar a sua autonomia alimentar para realmente não ter problemas com sobrepeso, obesidade, doenças relacionadas e estar dentro de acordo com uma estética da maneira que você gosta. Valeu, pessoal, nos vemos por aqui, seja amanhã, na sequência, a gente está sempre aqui batendo papo e trocando informações.